Amém? Vocês estão bem, queridos? Glória a Deus, aleluia. E eu também. Querido, eu creio que você não saiu da sua casa por um acaso ou porque não estava fazendo nada. Diz, eu vou lá na igreja, não estou fazendo nada mesmo, vou lá ouvir o irmão César. E se veio nessa situação, agora não saia mais, vai ouvir mesmo. Amém? Então, abra o seu coração, ok? Faça do seu coração uma terra bem fértil para que essa palavra possa entrar como uma semente e possa frutificar, querido, na sua vida e que ela possa dar frutos. Sabe que a gente muitas vezes vamos para um lugar e a gente acha que foi por um acaso, mas por um acaso, querido, isso é uma coisa do mundo. O mundo vai para qualquer lugar por acaso. Filhos de Deus vai com propósito. Então nós viemos em algum lugar com propósito. Eu sei que alguém veio buscar algo aqui hoje e vai receber, amém? Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Eu creio que a palavra hoje vai edificar a sua vida, vai acrescentar, e aquilo que estava tendo falta, querido, eu creio que essa falta vai sumir da sua vida, porque essa palavra ela vai completar. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela, querido, não traz confusão, ela não traz engano. Ela é perfeita, amém? Então nós viemos aqui, querido, para o lugar certo. Você, moça, que veio aí hoje, você não veio por uma casa aqui. Você veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus, amém? E não vai sair do mesmo jeito. Você vai levar algo que vai edificar a sua vida, amém? Querido, olha, o ano ainda não terminou. Eu creio que tem gente aí que colocou o propósito diante de Deus e talvez não tenha acontecido. Mas eu quero te dizer, ainda há tempo, tá? Deus é o mesmo, Deus não mudou. Porque quando eu olho para a palavra, querido, há tempos atrás, Deus, na sua infinita glória, infinita misericórdia e amor, Ele tem usado pessoas simples, humildes, cheias de erro como eu e você, para poder fazer a vontade dEle, para que essa obra fosse cumprida nessa terra. Querido, eles andaram fazendo aquilo que Deus disse que era para fazer, e foram louvados em tudo que fizeram, alcançaram tudo aquilo que Deus falou, tanto na vida deles, como para a vida daqueles que Deus enviaram para que fosse feito. Então, querido, era pessoa simples igual eu e você. Deus mesmo usou a Isaías para falar em Isaías 1, verso 19, que se nós quisermos, olha bem, é se você querer, e se você ouvir. Então, querido, tem umas coisas aí que nós devemos fazer. Temos que querer e temos que dar ouvido àquilo que Deus fez. Se quisermos viver uma vida boa nessa terra, comer o melhor dela. Foi Deus que usou ele. E se Ele usou ele naquele tempo, querido, um homem que dizia que era de lábios impuros, e Deus usou aquela pessoa, claro que foi purificado, mas foi usado, querido, ousadamente para dizer todas essas coisas. Ele não vai usar a mim e a você? Deus por acaso mudou? Deus se esqueceu daquilo que Ele prometeu? Porque, querido, nós temos um Deus que é cumpridor de promessa. Ele não só prometeu, mas vai se cumprir. Não é verdade? Eu sei que tem umas coisas na Bíblia, querido, que a gente não podia dizer, mas isso aí não serve para mim não, mas foi de Jesus que falou, e se Jesus falou, vai acontecer. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas ainda bem que ele não parou por aí, que ia ficar nas aflições. Mas ele disse para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu, querido. Se ele venceu, você já venceu também juntamente com ele, amém? Então essa palavra ela é verdadeira, ela é viva e eficaz, ela não pode mudar por causa de ninguém. Então ela vai se cumprir. O que é e qual é o meu papel e o seu? Ter fé e crer que aquilo que Deus falou vai acontecer. Amém. A gente vê, querido, Moisés, um homem simples, guiando um povo daquele no deserto, não é verdade? O homem não sabia nem falar. Eu também, quando eu nasci, eu tinha uma gagueira tão grande que eu não sabia nem falar direito. A minha mãe curou ela muito, sabe com o quê? Uma colher de pau. Não sei quem é do Nordeste, conhece aquela colher de mexer xerém? Você estava com a boca lá, tentando falar, o pau na cabeça. Aí, querido, é que não saía mais nada mesmo. Mas, enfim, isso eram as coisas do Nordeste, acontecia. Se alguém foi curado com isso aí, querido, eu não fui com isso. Levei, foi muito, criou, foi galo na cabeça. Mas nós aprendemos alguma coisa. E nem por isso eu odiei meu pai e minha mãe. E eu vejo que hoje o Senhor nos corrige com qualquer coisa, logo, logo o crente está com um bico desse tamanho. Estou com raiva agora. O pastor hoje não falou comigo, mandou mensagem para fulano e Beltrano, mas não mandou para mim. O irmão passou por ali, não falou comigo, não me deu a paz do Senhor. Querido, vai lá você e dê a paz a Ele. Não custa nada. Não é verdade? É o mesmo Deus. Ele não vai mudar. Querido, eu estou dando só uma palhazinha aqui, mas veja bem. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia aí, no livro de Hebreus. Capítulo 11.
A gente sabe que tudo, querido, é recebido por fé. O que move Deus, querido, não são as necessidades que nós temos, não é choro, não é grito, não é berro, não é gemido, nem arrupice, não vai mover Deus, não. O que move Deus é fé. Você tem que pegar aquilo que Deus falou, crer no que Ele falou, misturar com fé, pronto, querido, está feito. E nada pode te parar, não é verdade? Deus é bom e vai continuar sendo bom. Hebreus 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, já está dizendo tudo. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Agora veja que é uma necessidade. É necessário crer. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer. É necessário crer. Diga para o seu irmão, diga para o seu amigo do lado aí, o parceiro, a esposa, o irmão. É necessário crer. Querido, é necessário crer. É uma necessidade. Se eu tiver que dar algum título hoje para essa palavra, seja... É necessário misturar a sua fé com o crer. Então, querido, misture a sua fé com a sua crença e bote em prática. Não tem como dar errado. É necessário crer, porque aquele que se aproxima de Deus, querido, é necessário que nós cremos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, deixa eu te dizer, o teu trabalho para Deus nunca e jamais será em vão. Porque o pagador é Ele. Você pode até receber algo de alguém aqui, seja o que for, uma oferta e tudo, mas, querido, o melhor pagamento vem daquele, do alto. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos deu a vida. Ele deu o próprio Filho. Veja o que é que Ele disse. Que Ele não poupou. Isso está em Romanos 8:32, se não me falha a memória. 8:32. Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, antes de tudo, não nos dará todas as outras coisas. Querido, se Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você, você acha que Ele vai te negar qualquer outra coisa? Não vai, querido. Não, mas não vai mesmo. Porque, querido, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Deus, tem crente aí, queridos, até hoje que tem um Deus de sonho. Deus de sonho, Deus de sonho. Querido, eu nunca vi Deus nem sonhar aqui na Bíblia. Se Ele sonhou aqui, eu ainda não vi. Mas, enfim, eu creio num Deus que prometeu para nós e um Deus que vai cumprir. Vai chegar no final. Porque quando Ele escreveu a minha e a sua história, Ele não olhou para quando começou. Ele já te viu lá no final. Que já estava pronto. Para você correr uma carreira. Agora Ele te deu uma carreira para correr. O que resta é eu fazer. Eu não posso pegar essa responsabilidade e jogar para o pastor, para a mulher do pastor, para o líder aqui do diaconato mesmo seu. Eu não posso jogar a responsabilidade para ninguém. É para mim. Deus me deu para mim. Essa responsabilidade é minha. Então, se eu tenho a minha responsabilidade, você também tem a sua. E a sua é de crer e ter fé, que aquilo que Deus fez vai se cumprir, amém? Eu vou passar em algumas passagens aqui, e a gente não pode abrir em todas, senão o tempo se torna muito curto. Então, querido, vamos prestar atenção. Se você tiver que anotar algo, anote, leve em casa, você dê uma olhada. Porque, querido, quando Deus fala uma coisa, querido, você pode acreditar. Quando chegar lá na frente, você pode não ver no momento. É igual um plantio. Qualquer coisa que hoje, amanhã você não vai comer daquele plantio, não. Tem coisas que nascem rápido, mas tem outras que vai levar um tempo, amém? Então, se Ele prometeu algo para você, como eu disse, o ano ainda não acabou, certo? O final do ano ainda está longe, é tanto que nós vamos, eu creio que quem vai estar aqui vai passar um final de ano, amém? E ela pode se cumprir até nesse mesmo dia. Porque para Deus não existe tempos. Os tempos de Deus, querido, não é igual aos nossos, não. Dias, horas e meses, amém? A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E nós temos que crer assim, amém? Então o tempo é de Deus, amém? Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 9. A partir do verso 14, tem uma história aí de um jovem mudo, ele era possesso, um jovem possesso. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Vamos ler junto? Quando eles se aproximaram, se você voltar um pouquinho atrás, Jesus se encontrava no monte, chama-se o Monte da Transfiguração, Jesus estava lá. Aí quando chega nessa história, veja o que aconteceu. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele
e o saudava. Então, ele interpelou ele quem? Jesus interpelou aos escribas. Que é que discutir com eles? Verso 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lançam-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E disse ao pai do menino: trazei, irmão. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Ele disse: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí ele pergunta para Jesus: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ao que lhe respondeu Jesus. O que é que respondeu Jesus? Tudo é possível ao que crê. Querido, a história que eu vejo aqui é de um pai desesperado, que foi para o lugar certo, chegou no lugar certo e foi procurar a pessoa certa, que era Jesus. Mas chegando lá, ele não encontrou, porque Jesus estava no monte, não é verdade? O que diz, há uns versículos atrás, no verso 2, diz que Jesus estava no monte. E ele fez o quê? Foi a quem? Aos discípulos, porque ele tinha... Eu creio que esse pai tinha uma certa conexão até com os discípulos, porque sabia que aquele discípulo andava com Jesus, não é verdade? E foram pedir a eles para que pudesse fazer isso. Mas ninguém conseguiu. E veja bem, querida, a gente olha para essa história e vê um pai verdadeiramente desesperado. Lugar certo, procurando a pessoa certa, mas muitas vezes com as atitudes erradas. Mas errado, irmão, e procurar Jesus. Veja o que é que ele disse. Se podes. Querido, ele veio procurar já aquela pessoa porque ele sabia que Jesus podia fazer. Então ele veio no lugar certo, mas olha a atitude dele. Se tu podes, Jesus logo respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. O que é que eu entendo? Aquele homem queria jogar a responsabilidade para Jesus. Olha, assim, deixa eu, como o pastor diz, uma versão mais descolada. Eu vim procurar esse povo aí que anda contigo, mas eles não podem resolver nada. Mas eu vim falar que você é o cara, quem sabe se você não pode. É mais ou menos isso aí. Mas veja qual é a resposta de Jesus. Pegou a responsabilidade que era do pai, porque havia uma necessidade que o filho dele fosse curado, não é verdade? Jesus jogou para ele e disse: tudo é possível ao quê? Querido, tudo é possível para mim e para você, se você crer. Então eu não posso pegar a responsabilidade que é minha e jogar para ninguém. É minha. A necessidade é minha. E deixa eu te dizer, Jesus não responde necessidade. Jesus responde à fé. Porque o que agrada a Deus é a fé. Então, querido, pega a sua fé, creia daquilo que Jesus falou, e as suas necessidades vão ser supridas. Todas elas, não vai ficar nenhuma em falta. Mas se você tem só necessidade, querido, Deus não vai responder isso aí não. Como Ele não responde a choro, Deus não se compadece com esse choro, querido. Por quê? Porque não vai mover nada de Deus. Por isso, muitas vezes, nós não estamos recebendo aquilo que nós colocamos diante de Deus. Porque muitas vezes nós estamos colocando nas mãos da pessoa certa, falando com a pessoa certa, no lugar certo, mas com a intenção errada. Ó, Deus, faz isso aí. Querido, há uma parte que nós temos que fazer. É necessário que você creia para que essas coisas possam acontecer. Não é verdade? Você pode ver na vida desse pai. Querido, ele não estava errado em procurar Jesus, não. Ele foi procurar certo. Mas chegou lá e disse: eu sei que tu pode fazer. Aliás, se tu quiseres, tu pode até fazer. Eu vi isso 2 vezes na Bíblia. Essa passagem e outra, de outro que Jesus fala: se tu quiseres, tu pode me curar. Se eu quiser, seja curado. E essa é outra passagem. Tudo é possível ao que crer. Se tu podes, se posso, querido, Ele pode todas as coisas. Mas existe uma parte que eu tenho que fazer, não é verdade?
Então, querido, a gente vê em outras passagens, e nós vamos passar por elas, que é para a gente entender aonde a gente quer chegar. Amém? No livro de Mateus, verso 8, capítulo 13, essa não precisa abrir não, a gente vai ver que é a história do centurião. Quem lembra da história do centurião? Não é verdade? Ele chegou até Jesus porque ele tinha um servo dele, alguém que servia a ele que estava doente, não é verdade? Então, querido, ele foi procurar a pessoa certa. Veja bem a atitude desse. O que é que Jesus chegou a falar para ele? Jesus chegou ao ponto de dizer para aquele homem, um homem praticamente incrédulo. Era um romano, porque diz que era um centurião, era um capitão de uma guarda. E aquele homem comandava pessoas. Eu creio que não era um capitão ruim, porque para se compadecer de um servo dele, que servia a ele, ele veio procurar a pessoa certa. A atitude dele foi de dizer, Senhor, eu não sou digno que tu entre nem na minha casa, mas basta uma palavra. E o que é que Jesus respondeu para ele? Seja feito conforme a tua. Querido, o que é que está faltando para mim e para você, para poder se cumprir? Que a gente não possa achar isso em Jesus. Querido, ele depositou dentro de nós um poder e uma força tão sobrenatural que nós não podemos viver mais na naturalidade. O que é natural, querido, é natural, nós estamos vendo é do mundo, mas nós andamos ao contrário dessa naturalidade. Você não pode concordar com as coisas que o mundo está dizendo. Eu vou contar uma coisa rapidinho aqui. Eu estive viajando mais a mulher agora, essa semana passada. Nós chegamos na terça-feira. Querido, os lugares por onde nós passamos, você vê a necessidade que o povo tem da palavra de Deus. E você não pode perder as oportunidades por onde você está, não é verdade? Eu creio que quem viaja por aí, eu creio que não viaja. Estou viajando, tirei férias, estou de férias da igreja, estou de férias de Deus, estou de férias de todo mundo. Querido, não faça isso, porque Jesus pode voltar nessa hora, e se tu estiver de férias dele, quando ele voltar, tu vai ficar, com as tuas férias e tudo. Ninguém se tira férias de Jesus, ninguém se tira férias dessa palavra. Onde você está, você tem que meditar nela. Porque é dela que vem toda a sabedoria. Essa sabedoria está dentro de mim e de você. Ela foi depositada para que ela possa ser usada. E deixa eu te dizer uma coisa. E esses dons que foi depositado dentro de você, querido, não fica usando para teu próprio uso, não. Serve para você, mas aquilo foi para você abençoar os outros. Querido, essa palavra, querida, ela tem poder para transformar e mudar qualquer coisa. Mas tem que ter alguém. E esse alguém que Deus depositou essa fé foi eu e foi você. Querida, a gente sabe que o inferno ele foi criado para Satanás e seus demônios, mas a gente está vendo o povo caminhando para lá. Agora você e eu somos a barreira que pode impedir desse povo chegar nesse lugar. Porque você tem uma palavra. Amém? Deus confiou isso a você. Querido, você pode ser a pessoa mais simples dessa face da terra. Deus quer usar você com a sua simplicidade, com aquilo que você tem conhecimento de Deus. Querido, qualquer palavra de Deus tem poder sobre qualquer palavra de Satanás. O de Satanás, querido, é nada perante essa palavra. Amém? Então, quando fala dessa história desse centurião, Jesus chega a dizer que nunca ouviu tamanha fé. Em todo lugar onde ele tinha passado. E os discípulos estavam aos seus redores, vendo tudo aquilo acontecer. Você lembra da história da figueira? Jesus, quando passou por ela? Querido, ele passou e falou para aquilo, mas ele não ficou ali olhando e gemendo para ver se a figueira realmente ia acontecer, não. Ele olhou para ela que estava com fome, queria comer alguma coisa, não teve, amaldiçoou aquilo. O livro de Provérbios, capítulo 16, é isso? O poder da morte e da vida está na língua. 18, 20, diz, o poder da morte, então você tem poder de matar e poder de dar vida. Agora depende de mim e de você, para que você vai usar. Se você souber bem usar essa palavra, querido, tu vai viver os melhores dias da sua vida, a partir de hoje, se você ainda não aprendeu. Mas isso só vai ser mudado quando você transformar a sua mente, mudando ela a cada dia, toda manhã, renovando ela. Porque as coisas ruins, querido, olha a promessa ruim que Jesus deixou, não foi essa? No mundo tereis aflições. Ele disse que você ia ter. Mas você tem uma mente renovada, para dizer, eu tenho bom ânimo, Jesus já me deu isso. Então eu posso mudar a história do dia, eu posso mudar a história daquela família, eu posso mudar a história do meu vizinho, eu posso mudar a história dos meus funcionários, eu posso mudar a história da minha empresa, eu posso mudar a história de uma favela do bairro onde você mora.
Porque diz que onde você chegar e botar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser tomado como herança sua. E se é herança sua, querida, é herança de Deus. E se é herança de Deus, tem palavra de Deus naquele lugar. Porque você é a palavra ambulante de Deus, onde você chegar. Amém? Então, querido, nós andamos por aquela cidade e vê uma cidade realmente muito grande. Fortaleza, quem já foi lá sabe que é muito grande. Mas, querido, de muita prostituição. Muito, mas muita mesmo. Você vê assim, ao vivo e a cores as coisas, você fica... É necessário, muitas vezes, você sair de um lugar onde você pagou para estar ali e para ir para um lugar até mais simples, para não participar juntamente, para não ficar com os olhos vitrados para aquilo ali. E o que é que você fez, irmão? Peguei minha mulher, já tinha pagado mesmo, já estava tudo pago, vamos embora e vamos orar por esse povo. A vontade era de amaldiçoar, porque eu já tinha gastado meu dinheiro. A vontade de falar, essas pragas tinham que ir mesmo tudo para o inferno. Mas a minha pergunta é, se Jesus olhasse para mim e para você quando estivesse errado, será que ele faria a mesma coisa? Querido, é se compadecer desse povo. De saber que ainda há tempo. E que você é esse canal que pode trazer aquele povo dos buracos, dos erros que eles estão, para os acertos, para a palavra, para a salvação. Porque foi depositado dentro de mim e de você. Então, querido, por onde você passar, querido, eu creio que há necessidade de um evangelismo e muito. Sabe, a gente sair por aí, evangelizando, falando dessa palavra, sem ter medo, querido. Deixa eu te dizer, você vai receber muitos não, você vai receber aquele nome, vai vir aquele crente chato. Eu já ouvi isso dentro da minha família, dentro da minha casa, dos meus familiares. O crente chato chegou. Mas eu nunca neguei a meu Deus. O que eu dizia comigo e minha mulher, mais vale nós agradar a Deus do que aos homens. Não é verdade? É a palavra que está dizendo. Querido, se você amar mais essa vida que você tem, tudo que você tem em volta, mais do que a Deus, querido, você está fora da palavra. Ele tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Ele tem que ser a prioridade das nossas vidas. Ao acordar e ao deitar. Querido, quando você deita, você está morto. Quem está te guardando é Deus. É como se você estivesse morto. Porque ele disse que se ele não guardar, querido, em vão vigia nós. Não é verdade? Marcos capítulo 6. Não precisa nem abrir. A gente fala aqui, querido, Jesus, ele era da cidade de Nazaré, não é verdade? A gente está vendo que muitas vezes você jogar responsabilidade para outras pessoas, sendo que a responsabilidade é sua, e muitas vezes, querido, o próprio Jesus, ele foi rejeitado na sua própria cidade, está no capítulo de Marcos, verso 6, que diz que Jesus foi impedido de fazer milagres naquele lugar. Por causa de quê? Da incredulidade do povo. E ele diz para nós não nos tornarmos como esse povo sem incrédulo. Ou como aquele povo do deserto que foi prometido uma terra para eles, uma terra que mana leite e mel, verdadeiramente foi foi prometido por ele, por Deus. Mas por que não entraram? Por causa da incredulidade. E eu creio, querido, que muitas vezes de nós, estamos muitas vezes quase entrando nesse caminho. Eu quero hoje abrir um despertar na sua vida, para que você não participe disso. Para você cair nos enganos, ou seja, no laço do diabo. De dizer que você não pode, de dizer que você não tem, de dizer que você não é aquilo que Deus diz que você é. Porque se Deus diz, querido, está escrito, você acredita e ponto final, acabou-se. Irmão, mas você não sabe da minha situação. Não sei mesmo não, e também você não sabe da minha. Mas é necessário que eu creia que você também. Que Deus já fez todas as coisas e já te fez vencedor. Efésios 1,3 diz o quê? Que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, não é verdade? Irmão, mas em Efésios, capítulo 3, lá no verso 20, vai dizer que aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais. É verdade. Mas você tem a palavra para poder dizer. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. E se Ele me der essa palavra, eu tenho que fazer o quê? Fazer uso dela. Querido, nós temos um nome que está acima de todo nome, está disponível a qualquer hora para você usar. E o que é que nós estamos usando? A incredulidade, olhando para o mundo, dizendo, realmente, é verdade. Eu estava no mercado ontem, e eu comecei a ver o povo começar a xingar presidente, xingar
tudo quanto é governante, né? Aí eu digo, deixa eu entrar aqui bem devagarzinho para não machucar o povo. Muitos conhecem a gente que mora perto e outros também não. Eu falei, gente, a palavra de Deus, eu fui na palavra de Deus, não disse outra coisa não. A palavra de Deus diz que nós temos que orar por essas autoridades. Uma mulher gritou lá do lado de onde estavam as folhagens, mas político nenhum presta. Eu digo, mas a palavra de Deus não está dizendo para nós deixar de orar porque eles não prestam. Está dizendo para a gente orar para que eles prestem, para que um dia eles prestem. Porque, querido, você não pode concordar com aquilo que já está acontecendo. Você tem que ir contra aquilo. E tem que ter sabedoria, como Paulo disse. Querido, você tem que ter sabedoria para poder lidar com essas coisas. Você não pode brigar e discutir com a pessoa. Mas vai levando tranquilo numa boa. Mas você tem que defender o seu Deus diante de qualquer lugar. Você não pode deixar alguém envergonhar essa palavra ou o seu próprio Deus diante de qualquer outra coisa, não. Mas você não precisa também de brigar com ninguém, não é verdade? Tinha um irmão no outro ministério que a gente tinha, ele era um diácono lá da nossa igreja. E um dia, ele jogava uma bola lá na chácara, e lá perto da chácara dele tinha uma igrejinha também, onde a gente ia pregar uma vez na semana lá. Olha o que é que ele me contou uma vez. Isso é coisa de militar, coisa de gente meio doido mesmo. Ele disse que chegou no campo, o campo era... A chácara era dele, o campo era dele, a bola era dele e os coletes eram tudo dele. 2 times jogando. Ele disse que quando terminou o jogo, ele foi ministrar para o povo. Pregou a Jesus, pregou a salvação. E quando ele levantou a mão e disse, agora eu quero fazer o convite, quem quer aceitar Jesus? Ninguém levantou a mão. Ele foi lá fora, onde estava lá o material dele, pegou o revólver e disse, agora quem não aceitar Jesus, eu vou dar um tiro. Isso é loucura. Mas ele disse que fez. Eu digo, irmão Cleber, tu fez mesmo? Fiz. Eu vou dizer quem é, acho que ninguém conhece ele aqui. Irmão Cleber fez isso? Fiz, irmão César, fiz. Ah, irmãos se levantaram tudo na hora. Pronto, eu digo aí, ó. Querido, mas a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência. É com a palavra só. Como eu disse, você vai receber muitos não, muitos fora, oh, irmão, por hoje não. Eu já tenho meu Deus, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Pronto, querido. E Jesus ensina bem claro. Onde você chegar, você dá a paz. Se tiver paz, a paz realmente você vai participar com ele. Se não tiver, vai para outro lugar. Pregue para aquele, se não quiser, pregue para aquele outro. Se ele não quiser, tu vai para outro lugar. Querido, esse mundo é grande. Nós estávamos no lugar que eu fiquei pensando, meu Deus, que lugar grande é esse? Que tanta gente com necessidade, tanto pedinte, tanto mendigo. No meio da riqueza, a pobreza socada no meio daqueles prédios, umas coisas mais lindas, daqueles cortiços, onde você passava na rua, cueca, calcinha, tudo pendurado assim no lugar. Parecia aquela coisa que até a Vila do Chaves lá é chique e olha lá. Então, querido, você tem que ter sabedoria para entrar em todo e qualquer lugar. A palavra de Deus diz o quê? Tiago dizendo, quem quer sabedoria, peça a Deus, querido. Você quer sabedoria, peça a Deus. Porque o poder tu já tem. Então, você tem que usar o poder com a sabedoria. Assim como crer e ter fé. Não é verdade? Deus é bom, querido. Eu vejo uma passagem muito linda também, em Êxodo capítulo 14, falando de Moisés. Veja bem a responsabilidade que nós temos, a necessidade de crer que o que Deus falou vai se cumprir. Êxodo 14, verso 15 e 16. A gente sabe que é a passagem, quando Moisés chega de frente ao mar, ele olha para um lado, tá aquelas montanhas que não tem como passar, olha para o outro, está o mar, mas quando olha para trás, Faraó lá vem com o seu pessoal. O que é que ele foi fazer? Clamar a Deus. Deus disse, por que clamas a mim? Deus já tinha falado com ele. Diga ao povo que marche. E o que é que tu tem na mão? Um cajado, um bordão, uma vara? Pois estenda e faça isso. Querido, tem coisa que você vai orar e não vai acontecer nada. É uma atitude que você tem que tomar e ela vai acontecer. Deus já tinha falado por ele, não adianta tu nem orar mais, Moisés. O que é que tu tem na mão, um cajado? Pois abre o mar e bota esse povo para passar. Não fique clamando a mim, não. A responsabilidade agora é sua. Não, eu queria jogar a responsabilidade para Deus de novo de volta. Querido, deixa eu te dizer, foi depositado um poder dentro de você. Use o poder que você tem. Não fique clamando a Deus, mas meu Deus, agora tu vai fazer, querido. Não fique colocando Deus na parede, não, que não vai adiantar nada.
É você que vai ter que fazer. Você é o cara agora aqui nesse lugar. A partir da hora que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você se tornou filho. Foi um poder para dentro de você. E isso está disponível para você usar para qualquer coisa, querido. É para qualquer situação. Chegou a doença, sou curado. Chegou a pobreza, eu sou rico. Chegou a falta, eu sou suprido. É isso que você tem que falar. Da sua boca não pode sair incredulidade. Ou seja, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é uma ou outra. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu faço ou eu não faço. Não pode ter meio termo. Porque, querido, dúvida também não vai receber nada de Deus. Se tiver dúvida em qualquer coisa, querido, pronto, você anulou sua fé. Não adianta nem você clamar e chorar e pedir. Não é verdade? Amém? Se você não dizer amém, querido, por essas palavras, nós vamos ficar aqui até... Então eu digo por você. Eu queria que você abrisse no livro de Marcos, capítulo 4. Nós estamos aí mesmo já nesse endereço mais perto aí. Marcos, capítulo 4. Verso 35. Olha bem. O que é que Jesus espera de mim e de você? Andando com esses discípulos, querido, e o que Jesus tem passado. Mas eu acredito que alguém aprendeu, querido, porque eles tiveram chegado num certo patamar que ainda sem o Espírito, caminhando mesmo capenga de um lado e para o outro, receberam muita coisa. Agora, eu e você com o Espírito, querido, temos que fazer a diferença. Eu falei 34, verso 35, né? Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Querido, onde Jesus estava, tinha seguidores. Ora, levantou-se grande temporal de vento e de ondas, se arremessava contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava onde? Fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Querido, é necessário muitas aflições chegar na sua vida e você correr para dentro do teu quarto, pega um travesseiro, bota e vai dormir. É melhor do que tu ficar com a cabeça quente, preocupado. Porque preocupação não resolve problema nenhum. Pelo contrário, vai causar outro problema. Preocupação começa a dar dor de cabeça, e dor de cabeça pode trazer até um aneurisma na sua mente e você ir para o hospital. O problema vai continuar e você arrumou um maior ainda, talvez. Jesus estava lá na polpa, dormindo. E eles ficaram doidos. Aí, o que é que eles fizeram? Acordaram Jesus. Senhor, não te importa que nos perecemos? Ele botou todo mundo no meio, Jesus com eles e tudo. Querido, eu tiro uma prova disso aí para mim e para você, que Jesus está esperando algo de mim e de você. Que nessas situações você se levante com essa palavra que foi depositada dentro de nós. Mas Jesus foi, acordou, não é verdade? Repreendeu o vento, repreendeu e tudo ficou quieto, não é verdade? E o que foi que ele lhe disse? Mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, calma-te, e emudeceu. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Olha a fé aí de novo. Aí. Jesus acordou, fez de tudo, que isso era um papel deles, não é verdade? Mas Jesus os repreendeu já dizendo, cadê a fé? Onde é que está? Você não podia ter feito isso aí não e deixar eu lá descansando. Querido, não adianta tu acordar com as tuas coisas que tu tem, com tudo aquilo que já aconteceu, e tu ficar gritando por Jesus e gritando por Deus, sabe, se esperneando e fazendo seja o que for, porque Ele já depositou isso dentro de mim e de você, para que você bote para fora quando a situação chegar. Isso é uma responsabilidade minha e sua. Porque se há uma necessidade em algum lugar, querido, é necessário que você se levante. E quando você se levante com a palavra. Porque essa palavra que vai te levar em lugares tão longe que você nem sabe ainda. Querido, vai chegar coisas na sua vida que você tem orado
e ainda não chegou, que você vai se surpreender, porque Deus vai te surpreender. Porque vai chegar acima daquilo do que você pediu. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que você pensa. Querido, olha, é Ele que faz. Eu e você só somos o canal. O poder está nele. Quem faz o milagre, querido, é Ele. Você só é a boca, você só é o canal, você só é aquele que é usado para as coisas acontecer. E o povo tem que olhar em você, querido, e ver que você tem fé para essas coisas. Você tem que ser procurado por alguém para que você possa orar por aquela família ou por aquele povo. Querido, se ninguém está te procurando, tem alguma coisa errada. Ele está olhando para você e deve dizer, aquele povo ali é crente? Eles não vivem nem o que eles estão dizendo, como é que eu vou crer neles? Como é que eu posso querer essa vida que ele tem? Querido, você tem que se mostrar como Cristo se mostrou nessa terra. Humilde, se movendo na palavra, fazendo tudo aquilo que ele disse que via Deus fazer e falava o que ouvia Deus falar. A minha e a sua boca tem que ser movida por isso, para que as coisas possam acontecer. Amém? Já estamos aí mesmo? Vai lá em Marcos 11. Falando da figueira, né? Nós vamos ler só lá para frente, até do 20, 21, 22 e 23. Vamos. Marcos 11. Amém, glória a Deus. Veja bem, quando Jesus foi para aquela figueira, e passando eles pela manhã, verso 20, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, quem lembrou foi Pedro, viu, querido? Não foi Jesus, não. Falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, não está dizendo de filho, alguém é qualquer um que disser. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, diga crer, que se fará o que se diz, querido, assim será. Então, querido, aquilo que sai da sua boca, tem que sair sem dúvida. Eu criei por isso aqui? Falei. Então, nós cremos, por isso aqui falamos. E aquilo que você fala, querido, é algo tão real, que já acontece lá nas regiões celestes. E se você continuar com aquilo firme, vai se concretizar naturalmente. Só depende de você. Porque diz, se nós não desfalecermos, querido, se nós não desistir, você vai receber. Agora, se desfalecer, já tem tanto tempo que eu pedi, por isso que eu falei, cria uma expectativa daquilo que você ainda fez esse ano e pediu. E deixa eu te falar, se não acontecer, não desanime. Porque você tem um 2020 aí chegando e vai ser melhor do que o 2019, querido. Quem prepara o seu amanhã é você. Não é Deus, não. Deus já fez, Deus já está lá no seu amanhã. Você com a sua boca. Quem prepara o seu futuro é você, querido. O seu passado você não pode mais mexer, porque já ficou para trás. Agora, querido, esse presente que você está, vai dizer o seu futuro, e quem tem que falar é você com a sua própria boca. Da sua boca, querido, é que vai sair aquilo que vai se concretizar um dia. E deixa eu te dizer, olha o que está plantando, porque a colheita, querido, não é da mesma proporção da plantação, não. A colheita é diferente. Ninguém planta um caroço de milho para colher outro caroço de milho. Geralmente, pelo menos uma espiga vai chegar. E assim é aquilo que tu falar, tu vai colher um dia. Deus diz que nós vamos prestar conta de todas as palavras que nós estamos falando aqui nessa terra. Então, querido, olha, presta atenção naquilo que você está pensando, naquilo que você está crendo. Onde é que você está baseado? Onde é que sua fé está baseada? Em quê? Em quem? Aleluia, glória a Deus. Estamos chegando lá, Atos 3, verso 1. Atos capítulo 3, verso 1.
Querido, nós estamos chegando lá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso fala sobre a cura de um coxo. Quem conhece a história? Pedro e João subiram ao templo para a oração, na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual o punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que estavam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou que lhe desse uma esmola. Pedro, filtrando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele, a minha pergunta é, a palavra de Deus mudou? Deus mudou? Não está depositada dentro de você? O próprio Jesus não disse que se nós crêssemos, nós não faríamos as mesmas obras que ele faria, e outras maiores? E por que não está acontecendo, será? Querido, se tem algo errado, nós temos que puxar a responsabilidade para nós. Não é verdade? Eu não posso jogar responsabilidade para ninguém. Eu tenho que puxar isso para mim. Porque se eu tenho necessidade de alguma coisa, querido, resta eu abrir a boca e falar e crer que aquilo vai acontecer. Seja em qualquer área, querido, seja o que for. Então, a responsabilidade é sua e minha. Se tem alguma necessidade sua e minha, quem tem que resolver a sua é você e a minha sou eu. Amém? O que eu posso fazer, querida, o que nós podemos fazer, isso é claro, é notório, que nós podemos orar uns pelos outros. Isso é real na Bíblia, a palavra de Deus está dizendo. Mas em termos de você receber algo de Deus, é você e Deus. É você e Ele. Não é verdade? Amém? Estamos em Atos e estamos encerrando. Vamos lá para o Atos 14. Já estamos no endereço aí mesmo, então vamos lá. Você tem que estar perceptivo, querido, tem que estar atento. Às vezes você está num lugar e pessoas estão esperando algo de você. E você tem, querido, para dar. Verso 8. A cura de um coxo. Isso foi em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que possuía fé. Você tem que estar perceptivo. Muitas vezes você chega no lugar, alguém está esperando algo de você, e você tem uma palavra, querido, vá, não tenha medo. Se aquilo ardeu dentro de você, vá lá e faça, fale. É a sua vez. Vendo Paulo que possuía fé. Vendo Paulo que possuía fé. É muito lindo. Para ser curado, disse-lhe, verso 10, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Vamos pular, agora vamos aqui para o 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. O 12. A Barnabé chamava de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Vamos lá para o 15, para nós chegar lá. Paulo logo, querido, se irou com aquele e disse: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que há neles. Querida, era através de Deus que todas essas coisas aconteciam. Era através do poder do Espírito Santo que essas coisas aconteciam. Então, querido, eu não posso dizer que eu tenho um poder para essas coisas, mas ele está depositado dentro de mim, que através de mim ele vai fluir. Mas eu não posso me erguer e dizer, eu é que faço essas coisas. Tudo que nós fazemos, querido, é para a honra e a glória de Deus. Porque o poder é dele, foi doado para nós, para que nós usássemos, para que nós ganharmos esse mundo para ele. Amém? Então, querido, olhe, deixa eu te incentivar a não desistir daquilo que você colocou no seu coração, porque o ano ainda não acabou.
Então eu quero inspirá-lo hoje a crer na palavra de Deus. Querido, não vai ter situações, ou seja, qualquer coisa, que vá te parar. Nada, absolutamente nada, vai parar você, se você ousar a crer nessa palavra. Você tem que saber que quando você abrir a sua boca, querido, essas coisas vão acontecer, porque esse poder já foi depositado dentro de você. E foi depositado para uso, amém? Não é para ficar guardado para você, não, é para ser usado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês aprenderam algo hoje essa noite? Querido, então ouse a crer. Ouse a usar aquilo que já foi depositado dentro de você. Não cesse de dar graça a Deus. Querido, você sabe que a partir da hora que você ora, Deus já ouviu. Continue só agradecendo aquilo que Ele já fez. Pai, eu creio, Pai, eu creio. Eu tenho 18 anos que eu venho orando para a salvação da minha família. 18 anos. A partir da hora que eu aceitei Jesus, me converti, então eu comecei a orar por eles. E aí, irmão, querido, já tem uns 3 convertidos, mas ainda falta muito. Mas eu vou continuar usando a crer. Isso não vai sair dentro de mim. Enquanto Jesus não voltar, querido, eu vou continuar crendo. Jesus disse um dia, será que na volta do homem ele ainda vai achar fé nessa terra? Querido, ele tem que achar isso em mim e em você. Ele espera isso de mim e de você. Que nós estejamos aqui firmes. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, querido, pela paciência de ter aí me ouvido. E eu espero que vocês tenham pegado algo. Deixa eu perguntar algo aqui agora. Nós já estamos aqui mesmo? Todo mundo aqui já é nascido de novo? Já? Já aceitaram Jesus? Amém? Querido, isso não é uma religião não, amém? Isso é salvação. Se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, essa é a hora. Porque, querido, um dia ele vai voltar. E Timóteo diz, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens aqui nessa terra. É Jesus. Se você não confessar diante dos homens, não há salvação. Ah, mas eu creio, irmão, aqui dentro. Não. Marcos 11, 23 diz escrito que nós temos que crer sim, mas nós temos que falar. Alguém tem que ouvir. Se você só tiver fé, o monte não vai se mover para lugar nenhum. Você tem que falar para ele, ergue-te e lança-te. Assim como a salvação. Senhor, eu confesso o Senhor como meu único Salvador. Nem dói. Benzetacil dói muito mais. Não é verdade? Então, querido, essa é a oportunidade. Todos salvam, amém, aleluia. Obrigado, irmão Tarcísio. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Amém. Muito obrigado. Eu agradeço por essa palavra, porque essa palavra, querida, ela não volta vazia. Ela prospera para aquele que é enviado. Então, quando você enviar, creia, somente creia. E ela vai acontecer. Amém.